Olá pessoal, hoje é o dia 12 de maio, domingo. Hoje vamos falar aí um pouco aí sobre o mundo espiritual, né? Como ele age aqui na política e como isso acaba afetando aí toda uma população, né? Porque assim, talvez aí você já tenha se questionado por que não é interessante para a elite. Por que não é interessante para o pessoal que está no controle do poder aí que a classe pobre tenha conhecimento sobre economia, sobre política e essas coisas, né? Você pode perceber que política, economia não é ensinado para ninguém, nem nas escolas, nem nada. Se você quiser, mais tarde você pode até fazer uma faculdade, né? Uma faculdade aí para entender um pouco aí de economia. Mas a grande massa não sabe nada, né? Até mesmo as religiões incentivam o povo a não se envolver com política, a não se envolver com economia, né? E eles falam assim, dai a César o que é de César, né? E, e dê a Deus o que é de Deus. Mas será que a economia não é de Deus? Porque assim, não tem como a população, né, ela não se envolver com a economia. Porque antes de você nascer, você já começa a movimentar uma economia, cara. É muito louco isso. Quando você está na barriga da sua mãe lá, sua mãe, até a hora que ela está fazendo um ultrassom, ela está movimentando uma economia. Quando ela começa a fazer o seu enxoval para esperar o seu nascimento, ela está movimentando a economia. E assim por diante, né? Então, mesmo antes de você nascer, você já começa a movimentar a economia. E não tem como nós não participarmos da economia, porque nós somos a economia. Você está entendendo? Porque nós somos a produção, somos nós que produzimos e somos nós que consumimos. Então isso não existe. A pessoa chegar e falar, não, vocês não têm que se interessar por economia, ou vocês não podem fazer parte da economia, ou dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Porque tudo é de Deus, cara. Né? Eu sei que isso aí é um trecho bíblico aí, mas as pessoas estão levando isso aí para o outro lado, né? Mas é o seguinte, e quando você morre também, até para morrer, até depois de morto você movimenta a economia, cara. Então não tem como você falar que não vai participar da economia, que você não vai participar de política, porque antes de você nascer você já começa a movimentar a economia, e depois que você morre você ainda movimenta a economia, cara. Quando alguém está te velando, comprando flores pro seu caixão, comprando um caixão para te enterrar, comprando... Cara, você está movimentando a economia até depois de morto. Então as pessoas... É sério isso, cara. Mas as pessoas falam que você não pode se envolver com a economia, né? É um tabu aí, imposto aí pelos governantes e por essa elite. E por que eles fazem isso, né? No meu modo de pensar, eles fazem isso porque eles não querem que você descubra a verdade. E qual é a verdade? A verdade, cara, é que a união do povo é a economia, né? E se o povo descobrir isso, ele vai descobrir que ele é o dono de tudo, tá ligado? Porque não existe empresa sem consumo. E quem dá esse consumo é a União Popular. E a partir do momento que o povo descobrir isso, a classe trabalhadora descobrir que ela é o consumo e que ela é a produção, ela vai começar a cobrar por isso, né? Falar, o que a sociedade vai ganhar para nós estar consumindo da sua empresa? Porque consumo é riqueza. E quem dá essa riqueza são os trabalhadores, são a população. Então qual que é a riqueza do país? A riqueza de um país são os seus trabalhadores, né? Que são consumidores. Você está entendendo?
Deixa eu dar um exemplo aqui. Você pode pegar a maior emissora de televisão do Brasil aí. Se essa emissora, que é bilionária, né? Se os trabalhadores que são consumidores, que são a audiência dessa emissora, falar, nós não vamos consumir conteúdo dessa emissora, é questão de 2 meses para essa empresa se transformar numa emissora falida. Porque qual é a riqueza daquela emissora de TV? É a audiência. E quem é a audiência? São os trabalhadores, são os consumidores, isso é a população em geral. Então toda a riqueza de um país, na realidade, é os trabalhadores que são consumidores. E você pode colocar isso também para outras empresas, tipo aí, pega uma empresa de refrigerante aí, uma empresa bilionária. Por que aquela empresa é bilionária? Por quê? Porque ela tem excelentes executivos, porque sim, também, porque tem trabalhadores competentes, sim, mas porque elas têm clientes, porque elas têm consumo. E sem consumo não é nada. Você pega uma empresa bilionária aí de refrigerante aí, se ninguém consumir, não é nada. Então aí você vê que a união popular, ela é a riqueza do país, cara. É ela que constrói tudo e é ela que consome, ela que traz toda essa riqueza, né? É ela que cria toda a riqueza do país, é ela que... Porque a união popular é o quê? É a audiência. A união popular é a audiência, a união popular é o consumo, a união popular... Cara, a união popular é tudo, né? Se não tiver pessoas trabalhando aí, não tiver pessoas consumindo, não tem nada. Então qual é a verdadeira riqueza de um país? A verdadeira riqueza de um país são os consumidores, que são os trabalhadores. Então aí, cara, é que eu me questionei, né? Se a União Popular tem todo esse poder, se a União Popular tem um poder de transformar qualquer empresa em bilionárias ou qualquer empresa em uma empresa falida do nada, como o povo não usa esse poder a favor dele? Porque é uma coisa muito louca, cara. Você vê que a união aí, vamos supor aqui que no Brasil, a união de 200 milhões de brasileiros, cara. Você tem noção? Acho que as pessoas não pararam para pensar o que significa essa união de 200 milhões de brasileiros, cara. O consumo e a produção que isso dá, essa união, o poder que tem isso. Aí eu sempre me questionei por que o povo joga esse poder fora, né? Porque com esse poder todo, não tinha como esse povo ser um povo oprimido. Esse povo não seria um povo desunido, mas não tem como esse povo ser oprimido. Uma população com 200 milhões de habitantes, com potencial de produzir, com potencial de consumir, é toda a riqueza desse país. Como é que esse povo vai ser oprimido? Tudo passa pelas mãos dos trabalhadores. Desde construções de armas, energia elétrica. Cara, talvez as pessoas não tenham noção do que é isso. Do que é isso, né? Que poder é esse, cara? Cara, uma união de milhões de pessoas. Eu gostaria que as pessoas parassem um pouco e refletissem sobre isso. Qual a importância desse poder? O poder de transformar qualquer empresa em bilionária ou não. Uma empresa um poder de transformar qualquer empresa em bilionária ou não. Um poder de acabar com qualquer guerra, cara. Porque se os trabalhadores se unirem e falar, porra, a gente não vai mais produzir energia elétrica, não tem guerra, caramba. Já parou pra pensar nisso? Os países estão em guerra lá, de repente a união, os trabalhadores daqueles países falam, não, a gente não vai mais consumir energia elétrica. Quando tiver guerra, a gente não quer guerra, então a gente não vai mais produzir nada. Não tem guerra. É quase impossível, eu não consigo me imaginar um país guerreando sem energia elétrica.
ou sem água potável para seus. Então você pode ver que o povo ele manda em tudo, né? Eu sempre me questionei por que o povo ele nunca assumiu o seu poder, cara. Ele nunca assumiu o seu poder. E foi isso que eu sempre me questionava, onde eu passava, as empresas que eu trabalhava. Eu me questionava por que o povo nunca assumiu o seu poder, esse poder que é gigantesco, esse poder de criar toda a riqueza. E esse povo, ele faz o mais difícil, cara. Ele se une para eleger alguém da elite para cuidar deles, cara, para trazer algo para ele. Cara, isso pra mim é muito vergonhoso, cara. Eu não tenho coragem de votar em ninguém. Depois que você abre a sua mentalidade, você tem essa consciência, você se sente envergonhado de votar em alguém, cara. Porque como é que uma massa de 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de pessoas, com todo esse poder que eles têm nas mãos, vai pegar uma pessoa da elite, uma pessoa que necessita da desigualdade social, uma pessoa que é beneficiada pela desigualdade social, para cuidar da massa que está desfavorecida, sendo que essas pessoas necessitam da desigualdade social. Então, cara, é uma coisa assim que eu nunca consegui entender, nunca consegui compreender por que essas pessoas fariam isso, né? Só que assim, cara, esses meus questionamentos, né, começou a ter uma resposta quando eu descobri que vai além disso, vai além disso. Né? Não é que essas pessoas não assumem o seu poder, né? A maioria dessas pessoas não podem assumir o seu poder. Pelo que eu descobri depois, pelo que eu descobri das legiões de demônios, né? Porque eu pude estar descobrindo aí, de uma forma que eu não gostaria, que esse planeta ele é governado por demônios, né? E chamado de governo oculto, né? Esse governo oculto aí, o nome já fala, é um governo oculto. Se você ainda não sabe, talvez você nunca saiba, né? Mas chega uma hora que você vai saber. Só espero que não seja para te atacar igual fizeram comigo, né? Mas chega uma hora que você vai saber sobre esse governo oculto aí. Aí você vai descobrir que a maioria dessas pessoas são manipuladas. São manipuladas por demônios, como se fossem escravas, né? Escravas. Você olha para a pessoa, uma pessoa normal, tá ali do seu lado no seu dia a dia, conversa normal, trabalha normal, mas na realidade são pessoas guiadas por demônios. É sério, isso parece até piada, mas não é brincadeira, não é brincadeira não, é sério. É como se fossem pessoas incorporadas. E essas pessoas aí se tornam escravas desses demônios. Então essas pessoas não conseguem reagir. Porque seria muito fácil, cara, se essas pessoas não estivessem incorporadas, seria muito fácil essas pessoas assumir o poder que têm. Elas são a maioria, são 200 milhões de brasileiros que consomem, que produzem. O que impediria essas pessoas de assumir seu poder? O que impediria essas pessoas de chegar e falar, se você quer que a sua empresa venda, vocês vão ter que investir no social. Se você quer que a sua empresa venda, vocês vão ter que gerar emprego. Como assim a gente só vai comprar de empresas que reduzem a jornada de trabalho para gerar mais empregos? Então, a união da população, ela tem um poder nas mãos. A união dos trabalhadores faz o que quer, porque são a economia, são toda a riqueza, são a audiência. Imagine só, pô, a união dessas pessoas. O cara ia controlar tudo, cara. A união do povo controla tudo. Poderia chegar, mano,
para cantor famoso, falar, pô, mas você quer vender seus discos? Você vai investir no social? Porque agora a gente só vai ouvir música do cantor que investe no social. Ah, não, nós não tem. Tudo bem, você não tem interesse de investir no social, mas então a gente vai ouvir, vai comprar o CD do carinha ali porque ele investe no social. E o povo, a união do povo ele tem isso, cara. Ele pode transformar qualquer empresa em bilionária, ele pode tornar qualquer cantor em milionário, em bilionário aí. A união do povo pode chegar no carinha lá que canta bem, mas não tem oportunidade. Chegar pro cara e falar, olha aí, mano, é o seguinte, mano. Se nós consumir o seu produto, você dá 50% de volta para a população, construindo as escolas, creches, esses negócios. Porque o que aquele cantor teria a perder? O cara tá lá cantando na rua, não ganha nada. De repente a população vê que aquele cara tem talento, fala, pô, mano, tudo que você fizer a gente compra. Vê aí, 50%, pô. Pô, cara, 50% de 1 bilhão é mais do que 100% de nada, né? 100% de 10 mil, 20 mil. Você tá vendo como a população poderia transformar esse mundo a seu favor e ela mesma contribuir com a distribuição de renda mais justa, consumindo de empresas que investem no social, que traz esse retorno aí pro social. Então eu te pergunto, porque as pessoas falam assim, não, mas essas pessoas não são manipuladas, essas pessoas não estão incorporadas. Cara, se essas pessoas não estão incorporadas, então me explica o que impede essas pessoas de fazer o consumo inteligente. O que é o consumo inteligente? É consumir de empresas que traz retorno para o social. Porque como que é hoje, né, aí no capitalismo aí, como funciona? As empresas contratam ídolos, né? Contratam ídolos. E ídolos populares aí como jogadores, artistas, cantores. E essa empresa paga milhões para essas pessoas, para esses artistas aí. Para esses artistas, digamos assim, convencer a população a comprar. E a população, porque idolatra esses artistas, vai comprar porque aquele artista usa aquela marca. Cara, isso em 2024 para mim é uma vergonha, cara. É vergonhoso isso aí. Quer dizer, a população não está comprando daquela empresa porque aquela empresa está investindo milhões no social, está investindo milhões em escola, está investindo milhões em não sei o que. Está comprando porque tem um artista pedindo, cara, que loucura. Vê se tem cabimento um negócio desse aí, cara. Em 2024. Cara, então o consumo inteligente, cara, ele visa muito isso. A população começar a se questionar. Cara, nós somos toda a riqueza do país. O que nós vamos ganhar com isso? Consumindo da sua marca, consumindo da sua empresa. É uma pergunta, né, que deveria ser feita. O povo começar a se questionar o que nós vamos ganhar de real valor indo nos seus shows. O que nós vamos ganhar de real valor assistindo futebol. Porque houve uma inversão de valores aí. A celebridade não é quem está em cima do palco. A celebridade não é quem está em campo jogando. A celebridade é quem está nas arquibancadas bancando tudo isso aí. Bancando tudo isso, cara. Essas são as verdadeiras celebridades que estão bancando todo o show.
E quando essas pessoas que estão nas arquibancadas começarem a se questionar o que nós vamos ganhar para gerar toda essa riqueza, o que nós vamos ganhar com isso, o que nós vamos ganhar em troca disso, isso se chamará consumo inteligente. O povo gerar uma riqueza e uma parte dessa riqueza gerada voltar para o social. E quando essa riqueza volta, essa riqueza começa a gerar mais riqueza, gerando mais trabalhos, mais empregos e assim por diante. Então, acho que está na hora do povo começar a se questionar, mano. Começar a se perguntar. Nós somos toda a riqueza do mundo. Nós somos toda a riqueza desse país. O que nós vamos ganhar com isso? O que nós vamos ganhar com isso? O que nós vamos ganhar para produzir? O que nós vamos ganhar para consumir da sua empresa? Porque se nós formos esperar pessoas da elite que são favorecidas pela desigualdade social, nunca vai acontecer uma distribuição de renda justa, né? É lógico que eu acho que as pessoas que administram as empresas têm que ficar com um valor maior do que pela responsabilidade em si, né? Mas não esse ponto exagerado que tá, não dessa forma aí escancarada que tá, né? Então, eu acho que tá na hora da população provar, né? Provar que ela tem vontade de mudar, né? Que ela quer mudar. Porque a partir do momento que ela tiver essa consciência que ela é a riqueza, que talvez ela já tenha, mas eu não sei por que não acontece, ela vai começar a se questionar. Ela vai começar até se envergonhar, cara, é sério mesmo. Porque você não vai mais aceitar isso. Você não vai mais aceitar que você... Porque quando você abrir sua consciência e ver que a união da população, a união de 200 milhões de pessoas constrói tudo isso, você vai ter vergonha de votar, cara. Você vai ter vergonha de ir lá votar numa pessoa da elite para cuidar de vocês, para cuidar de nós. Pô, como assim cuidar de nós? Nós produzimos tudo isso, nós consumimos tudo isso, nós somos a riqueza, tudo isso. Nós temos o poder de transformar qualquer empresa em bilionárias, qualquer hora. Qualquer ator, qualquer jogador, nós temos o poder de... Nós somos a audiência. Como assim precisa de alguém para cuidar de nós? Mas aí é onde entra, cara, o mundo espiritual. Que eu não sabia, né? Aonde o demônio ele tinha uma carta na manga, né? O demônio ele tem um poder de manipulação, de hipnose. Ele consegue hipnotizar pessoas. E a partir desse momento essas pessoas se tornam suas escravas, apenas zumbis na mão de Satanás. E essas pessoas servindo Satanás não conseguem assumir o seu poder. Por quê? Porque a pessoa se torna um escravo. A pessoa é aparentemente uma pessoa normal, não tem como você descobrir que aquela pessoa ali tem um demônio controlando ela. Como se fossem os antigos bruxos, né? Não sei se você já viu falar antigamente que tinha os bruxos, bruxas, pessoas que eram controladas por demônios, pessoas que tinham pacto com demônios. Mas eu descobri que não é pacto, né? Não tem como você fazer pacto com demônio, cara. O que existe é o demônio, ele vê uma brecha, incorpora na pessoa e a partir daquele momento ali ele assume o corpo daquela pessoa.
E aquela pessoa se torna uma escrava na mão dos demônios. E aonde vai aquela pessoa, a personalidade dela eu não sei, mas o demônio, ele usa a personalidade da pessoa. Eu tive uma experiência com isso, que eu já estou relatando em outros vídeos. Mas é isso, cara. Eu sempre me questionei por que as pessoas não usavam o seu poder, não enxergavam o seu poder, até eu descobrir o que realmente acontece, né? O que realmente acontece nesse país. Infelizmente, existe aí um mundo espiritual que domina tudo. E eles não deixam essas pessoas adquirirem o seu poder, ou se manifestar, nem nada. Muito pelo contrário, ele pega essas pessoas e começa a usar essas pessoas aí em todos os estabelecimentos privados, públicos, igrejas, escolas, empresas. É terrível, cara. Aí que eu fui compreender por que as pessoas não exerciam o seu poder, né? Não exerciam o seu poder. Aí eu descobri porque elas não podem. É triste isso. Se você que está ouvindo isso aqui agora, você for uma pessoa livre, você não tiver sendo manipulado por um demônio, cara, começa a se questionar. Por que o povo ainda não assumiu o seu poder se ele é toda a riqueza? Toda a riqueza. Ele é tudo. Ele é as empresas, ele é as igrejas, ele é as escolas, ele é tudo. Um poder de parar até guerra, cara. Que poder é esse? Você já imaginou isso, cara? E por que com esse poder todo, esse povo precisa de alguém para voltar para essa pessoa aí da elite aí cuidar deles? Não faz sentido para mim, cara, nunca fez. Então, só uma reflexão por hoje aí. E é isso.